Uma boa tarde. Boa tarde, professor Renan, boa tarde a todos que nos acompanham. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. E no dia de hoje, dia 17 de novembro, com essa conversa especial, né, com meu xará, o Padre Renan. A sua bênção, Padre. Salve, a bênção, a paz a todos. É uma alegria estar aqui nesse dia de hoje, falando com o xará, professor, para a gente falar de um assunto tão importante. Bom, e convido a você que está acompanhando, né, o vídeo de hoje a compartilhar com outras pessoas, a se inscrever no canal, deixar aí também o seu comentário, né, tudo que as pessoas tiverem de dúvida, deixar no comentário é muito importante, né, para continuar produzindo conteúdos para o canal, né? Então deixa aí também, clique no botão de notificações para estar recebendo notificações sobre novos vídeos. E porque o dia de hoje, né, eu convidei o Padre Renan, né, para quem ele vai comentar mais sobre isso. Ele vai falar um pouco, né, sobre, né, a pessoa dele, antes de a gente entrar no tema propriamente dito. Antes de a gente ter começado, né, esse vídeo aqui, a gente estava conversando, né, e o Padre Renan, ele é assessor, né, diocesano da Pastoral da Promoção Humana Integral. É isso, Padre? Exatamente. Então, eu sou o Padre Renan, eu sou natural de Itamogi, Minas Gerais, de perto de São Sebastião do Paraíso. Eu trabalho atualmente como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Cabo Verde, e auxilio na diocese com assessoria da promoção humana integral, a pastoral social, todas essas pastorais relacionadas ao trabalho social da igreja, pastoral da saúde, do idoso, todas essas que têm esse trabalho ativo nas paróquias passam então por essa assessoria, que é também uma direção espiritual para elas. Então, desempenha essa função na diocese. E né, no dia de hoje, exatamente o convite, né, o padre mencionou essa questão da pastoral, né, integrada a essa questão social, né, como alguns vão até já saber, para quem não sabe, né, aqui é um espaço para a gente compartilhar, né, a informação. Desde 2019, o padre, que o Papa Francisco iniciou, né, o que é chamado aí o Dia Mundial dos Pobres, é isso? O Papa instituiu, que vai ser esse final de semana, né? No dia de hoje nós celebramos o Dia Mundial do Pobre. Ele foi instituído em 2016 pelo Papa, como o 33º domingo do tempo comum. Então, um domingo antes de nós encerrarmos o tempo comum com a festa do Cristo Rei, então nós celebramos o Dia Mundial do Pobre, que também na igreja no Brasil não começa exatamente nesse dia. A gente faz uma preparação que é a Jornada dos Pobres, Jornada Mundial dos Pobres, que é uma preparação para essa celebração, para essa vivência, uma dedicação de um tempo da igreja na semana que antecede o Dia Mundial dos Pobres para a atenção, o cuidado, o bem-estar, o zelo dos pobres nesse tempo favorável. É importante a gente recordar e lembrar que o Papa ele institui durante o seu ministério vários dias, né? Então, ele vai passando e vai colocando. Pensa assim que é uma criação, mas isso é um costume dos papas de fazer. A própria solenidade, por exemplo, da Santa Maria, Mãe de Deus, foi uma proposta colocada pelo Papa Francisco também, entre outras festas e celebrações. E nesse escopo está o Dia Mundial dos Pobres, né? Também como um momento favorável de celebração dentro da igreja no mundo todo. É importante falar sobre isso, né? Até que você já mencionou, né, sobre essa questão, né, dos pobres, é que muitas vezes você pode me corrigir, né, fica à vontade a discordar, né, e comentar em cima disso, que muitas vezes hoje falar na igreja sobre a questão da pobreza, ou até mesmo comentar questões sociais, as pessoas acham que é unicamente uma questão ou política, ou que tem a ver com uma questão partidária, ou
uma outra questão, aí quando você começa a falar da pobreza, as pessoas falam, não, mas a gente tem que falar da salvação das almas, a gente tem que preocupar com as questões dos valores do céu, mas espera lá, as questões dos valores do reino começa aqui, ou eu estou com a mentalidade errada? Não, mas é exatamente isso que você acabou de dizer. Quando se fala de pobre, existe ainda um grande estigma em cima dessa palavra, em cima desse conceito, até dentro da própria linguagem. Eu não sei se você se recorda que há algum tempo um vídeo de um bispo na Aparecida se tornou motivo de chacota por causa do dia do pobre exatamente. Então, acho que ainda existe um pouco de dificuldade linguística de se expressar com relação àqueles mais necessitados. Acabou ganhando um tom pejorativo. E aí tudo que se fala de pobreza, de preocupação em relação aos pobres, em relação à condição social da pessoa, parece que está num teor somente social político. Mas pelo contrário, nós, como cristãos, nós devemos ver a pessoa como um todo. Aí está a promoção humana integral, justamente nesse sentido, promover o ser humano como um todo. E muitas vezes a pessoa que passa por uma situação ou está numa situação de necessidade, ela está aquém dessa inteireza humana. Então, há algo nela a ser completado para que se complete a humanidade dela. E isso é um haver da igreja social, um haver da igreja que passa por essa integralidade. É importante a igreja ter esse olhar sobre, falar sobre, entender sobre, não só como um aparato político, social. Claro, a pobreza ela tem nesse campo a sua origem também, a sua identificação, mas existe uma pobreza que deve ser vista como falta de humanidade, desumanização. Quando nós entendemos a pobreza nesse campo da desumanização, aí nós entendemos que a missão da igreja é humanizar, é trazer o sentido humano para aquela pessoa que está necessitada, para aquela pessoa que foi excluída de um contexto social. E aí vão entrar vários tipos de pobrezas, né? Não existe um modelo de pobreza, né? Pobreza, quando a gente pega lá nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, são as pessoas que estão fora do círculo social aceito. Não é só pessoas que não têm, que são desprovidas materialmente, mas são pessoas que, por causa da condição física, elas não podem trabalhar, elas não podem participar do culto, elas não têm condição de sozinhas se manter. Então, é interessante que desde o Antigo Testamento, a gente vê lá no livro das leis, né, nos Levíticos, a orientação e o declínio do olhar de Deus para com a pessoa que tá fora desse círculo. A viúva, a criança, o deficiente, que precisam de cuidado. E aí a pobreza precisa ter esse olhar de dentro da igreja, de cuidado, para que se chegue até a pessoa e se promova a humanidade. Mas realmente existe uma barreira muito grande para a gente chegar a esse olhar diligente com o próximo que está nessas condições. A política, essa questão hoje muito arraigada na igreja de uma diferença de olhar, qualquer coisa que se fale sobre pobre não é questão nossa, não é nossa missão, não é missão da igreja falar sobre pobre, é falar sobre resgate de alma, sim, mas você precisa resgatar a alma de quem? De uma pessoa humana. Então, se você não tem ali um aparato humano para sobrepor a teologia, a salvação, o anúncio, o querigma, então você não consegue anunciar para uma pessoa que não é nem humana, não é nem tratada como humana. Então a gente precisa revalorizar esse sentido profundo e integral do ser humano. Interessante falar, né? Você falou perfeitamente essa questão do próprio vocábulo, né? Muitas vezes coloca essa barreira e esse preconceito, porque para muitas pessoas dá simplesmente entender como se falar da pobreza ou as causas da pobreza, né? E hoje o pessoal mistura muito,
às vezes até por falta de esclarecimento sobre algumas questões, que começou a falar de pobreza, de questões sociais, aí já fala, então agora é teologia da libertação. Falou, mas, bom, assim, a própria teologia em si, né, e isso são ensinamentos, né, do Papa São João Paulo II, do próprio Bento XVI, né, a essência da teologia cristã, ela é de libertação. Né? A gente não está falando da teoria crítica surgida em 1960, mas, né, você falou muito bem essa questão, trazer as pessoas para perto, porque Jesus ele estava sempre nas questões periféricas, né? Exatamente, né? Nesses que estão excluídos, e muitas vezes, né, a nossa forma de ver o mundo, a gente vive muitas vezes numa bolha, né? A gente simplesmente, às vezes, cristaliza um tipo de pensamento excludente, uma prática religiosa desgarrada da realidade, e isso cria barreiras, que são barreiras tanto visíveis, porque nós vemos aí pessoas que são jogadas para a rua de qualquer forma, e tem barreiras invisíveis, né, que é a própria ideologia que vai distanciando as pessoas, né? É exatamente isso. Eu vejo um pouco também como fruto do nosso tempo. A igreja ela dá uma resposta hoje muito levado pelo nosso contexto de vivência. Um individualismo muito grande, as pessoas com uma ideia de que sozinhas elas conseguem alcançar na igreja a salvação e independem do outro. Então, acaba quebrando-se aquela ideia do amor ao próximo, do cuidado com o próximo, do olhar ao próximo. E é aquilo que Jesus dizia e falava e fazia, né? Acho que o exemplo, ele transcende a palavra. Então, Jesus, ele passava, ele comia com os pecadores, com aquelas pessoas excluídas, chamava elas para o meio, para o convívio, para estarem juntas, para caminharem com ele, ao lado dele. E aí que está o grande segredo para se quebrar um pouco disso. Essa distância, essa indiferença, que eu acho que é pior do que a distância, porque a indiferença ela coloca o outro como um invisível, né? Passa diante do outro. Se está ali bem, se não está bem, e eu continuo a minha vida, continuo os meus passos, continuo no meu caminho e não saio do lugar. E Jesus vem quebrar isso. Eu lembro que na patrística, na faculdade onde a gente estudava, tinha os grandes santos que falavam sobre essas questões. São Gregório, ele sempre dizia que Nazianzeno, São Gregório Nazianzeno, ele sempre dizia que é muito forte a gente levar o nome de cristão e passar indiferente aos miseráveis. Não faz parte da nossa abordagem, do nosso estilo de vida, da responsabilidade que tem ao ser cristão. Então, ele fala assim, às vezes a gente está acumulando tanto, a gente acumula coisas que não vão ficar nem para a gente, não serão nem nossas um dia, enquanto nós permitimos que outros fiquem desprovidos de moradia, desprovidos de alimento. São Gregório de Nissa, ele também trabalha um pouco nesse sentido, e fala assim sobre as esmolas injustas. E quando ele trabalha as esmola injusta, é algo muito atual na nossa vida, né? Ele falava assim, se o pobre soubesse de onde vem a tua esmola, ele ia recusá-la, porque ele ia ter consciência que enquanto você alimenta um, faz outros 100 famintos. E é muito da nossa realidade hoje, principalmente chegando agora final de ano, né? A esmola, falar sobre a pobreza, sobre a necessidade do outro, às vezes tem essa abertura para o Natal, né? A gente fala que amolece o coração da pessoa, mas a pessoa vê como um descarrego de consciência, né? Ela não está fazendo pelo outro, mas mais para si mesma. Então, para se sentir bem, eu faço um gesto de caridade. Para se sentir bem, confortável consigo mesmo, então eu vou ajudar uma pessoa passando. E passa durante o ano todo como que essas pessoas invisíveis não existissem. Essas pessoas existem no Natal, existem num dia especial, numa festa. Então, eu acho que é muito precisa
a carta do Papa para hoje, que ele vai falar assim, que a nossa oração não deve só escutar o pobre, mas a gente deve estar junto com o pobre. E tem diferença, porque fazer amizade com uma pessoa necessitada é mais do que você dar alguma coisa para ela. Você sentar junto com uma pessoa que está excluída, às vezes é uma pessoa que está jogada ali na sarjeta, que não tem esperança mais. A partir do momento que você se senta com ela, conversa, faz amizade, procura saber o nome, toca nela, você está dando algo muito mais valioso que qualquer bem material. O bem material vai acabar. Mas no momento que você dá visibilidade para aquela pessoa, você está dando humanidade para ela. E isso não acaba, isso não apaga. Então, eu acho que é quebrar essa distância, como você dizia mesmo. Existe uma distância muito grande criada pela ideologia que deve ser rompida pela prática. O discurso, ele é muito bom. Sim. O discurso é muito bom. Quando a gente fala, é tudo. Mas a prática, ela é necessária. E aí, a prática, ela vai ser menos ofensiva. E aí é o discurso da teologia da libertação, né? Muita gente vai falar, a teologia da libertação é isso, é aquilo, mas ela tem um discurso que leva a pessoa a uma prática. Então, se o discurso incomoda, que seja a nossa prática, né? Que seja o nosso modo de agir, um modo que leve em conta essa pessoa, esse excluído, esse menos favorecido, essa pessoa que nós chamamos como pobre, né? Porque, assim, o senhor disse muito bem. Bom, às vezes é uma visão particular, às vezes as pessoas, ou vamos dizer as pessoas, mas existe, o senhor falou dos tempos modernos, às vezes é mais fácil a gente ficar procurando elementos, assim, pontos. Vamos pegar as pessoas, às vezes, na bolha, né? As pessoas dentro de uma bolha, eu estou utilizando esse termo ultimamente, a bolha católica, porque fica no superficialismo da fé. As pessoas ficam utilizando de um ritualismo para muitas vezes, e aí não é crítica a certas pessoas, é uma ideologia que surge, a gente percebe, às vezes até em alguns canais, uma necessidade de criar assuntos que podem até ali ter uma certa relevância, mas elas não trazem necessariamente a solução às problemáticas comunitárias, né? Você falou isso da questão do Natal. Eu estava conversando com uma das minhas turmas, falou, então, parece que é só no resto do ano ninguém tem fome, né? Ninguém tem necessidade, ninguém passa por aperto, e as questões estão aí, né? Domingo passado estava na missa, né? Na hora que o padre estava falando, na hora que pegou falando, fiquei pensando, né? Por exemplo, quando Jesus, a questão da viúva, né? As mulheres não podiam trabalhar, então quando perdiam o trabalho, tinha que ser sustentado pelo filho. Aí quando não tinha o filho, era a comunidade tinha que sustentar. Mas aí a comunidade ou a religião judaica na época não cuidavam das viúvas, então muitas vezes eu vejo isso hoje. Fala-se tanto de caridade, né? Eu como cristão, né? Eu como Renan, muitas vezes eu tenho vergonha de me aproximar do altar porque eu não faço o suficiente. Aí eu fico me escondendo de crendices, buscando uma coisa lá do passado para tentar dizer que eu estou melhor. Eu falo, não, enquanto a minha vida ela não realmente ela não mostrar os sinais do Cristo, as pessoas gostam dos sinais do Cristo crucificado, dos estigmas, ok, mas cadê os sinais do ressuscitado, né, que traz essa transformação de visibilidade para as pessoas? Porque senão fica uma coisa apagada e, né, eu posso estar errado, ou estou errado, eu tô pensando, muito eu pensando, achando que as coisas deveriam ser diferentes. Como que? Né? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A nossa igreja, às vezes, assim, dentro dessa bolha católica e dentro dos vários grupos formados dentro dessa bolha, ela acaba se esquecendo que a igreja é sinal de vida, né? Cristo é sinal de vida e se para na morte, no sofrimento, na dor, né? E aí se esquece da vida, se esquece que a nossa missão é ser sinal de vida, né? Quando se para numa teologia
da crucificação, nós levamos que a nossa vida deve ser sofrimento, deve ser morte, deve ser renúncia o tempo todo. Mas quando nós nos abrimos a uma teologia da ressurreição, que o Cristo ressuscita para dar vida, para dar um sentido novo, nós vemos que existe um compromisso por detrás do cristianismo, que eu acho que ele é negado porque é difícil de ser assumido. Então, porque te responsabiliza. E ser responsável pela vida do outro é difícil. Que aí envolve amar o próximo, envolve a cuidar do próximo, se entender como parte do próximo. E aí que está o grande desafio. E aquela parábola, daquela passagem, né, da viúva de domingo passado, simboliza muito o nosso tempo. Hoje em dia, você abre um vídeo desses canais famosos, desses polemizadores, né? Vamos dizer assim, sempre tem uma polêmica nova, tem um discurso novo lá, que tal padre está falando isso, que tal padre está fazendo aquilo, mas sempre em torno de uma temática que vai dar um destaque e que vai aguçar o interesse das pessoas. Se a gente perceber bem, é sempre uma polêmica que vai gerar uma audiência, né? Nunca é trazido algo que seja concreto e significante, porque isso o povo não está interessado mesmo. O povo não quer saber, o povo gosta de fofoca. O povo gosta de polêmica. E é normal, é nosso, é humano isso, mas a gente não pode usar disso para autopromoção, que às vezes é o que acontece, né? Para se promover uma ideologia, para se promover um pensamento de um grupo, usa da polêmica para chamar atenção. É a parábola. É o mestre da lei que está colocando aquele tanto de moeda, dinheiro é moeda, né? Eles eram ricos, colocavam muitas moedas dentro do cofre, e o cofre feito de metal, ele tinha essa intenção de fazer ressoar o barulho do dinheiro caindo. Então chamava atenção. Quando um rico passava diante do cofre, entregava o cofre para o sacerdote que ficava do lado, ele despejava o dinheiro, o povo falava, nossa, que espetáculo, olha quanto que ele está doando. É o mesmo público que hoje assiste as polêmicas e fala assim, nossa, não pode fazer isso, como que está acontecendo, como que a igreja não tem esquecido de falar de salvação, como que a igreja tem esquecido de falar de pecado, mas é algo polêmico, é algo que chama atenção, que brilha aos olhos. Mas aquilo que realmente é consciência, é missão, aquilo que é evangelização, que é chegar até o outro e se tornar parte do outro a partir da fé, fica de lado, porque isso não dá audiência. É a velhinha colocando 2 moedas. Ela coloca a vida dela toda, mesmo sabendo que isso não vai levar ninguém lá a bater palma, pelo contrário, vai levar ao olhar de desprezo, né? Que eles viam lá, colocando pouco, né? É a invisibilidade, o desprezo, e essa é a condição hoje do nosso pensamento moderno, né? Tudo que dá visibilidade é polemizado, é falado, traz à tona, mas aquilo que precisa realmente ser feito, ser entendido, fica de lado, fica ali na espreita, né? Quando der, eu faço. Mas a gente não pode ser assim. A nossa vida, a nossa missão não pode ser assim. Por isso, o Papa, e aí eu retomo a questão da carta, porque ela está indo nesse sentido, ele fala ali nas entrelinhas de uma revolução catártica, que é a gente se entender como voluntário no processo de conscientização dos pobres sobre a realidade deles, através do amor, da amizade, do compromisso social, da questão da justiça social, a gente se responsabilizar pela libertação deles, da condição deles. Eu até falava esses dias, numa aula aberta, e aí o pessoal falava assim, pobre tem que dar trabalho para eles. Tá bom, ótimo. A gente encontrando pessoas que possam acolhê-los e dar um serviço digno para eles, excelente. Para eles ir para o serviço e trabalhar, o que eles precisam? Ter saúde. Se eles não têm saúde,
eles não vão dar conta de exercer um trabalho, seja um trabalho que dependa da força física, seja um trabalho que dependa do raciocínio. Para ter saúde, precisa de ter alimento, precisa de ter meio que aquela pessoa tenha saúde. Então, precisa de cuidado. Então, não é eu pegar uma pessoa que está numa condição de necessidade, de miséria, e falar assim, ó, vai trabalhar que você consegue sair disso. Primeira coisa, eu tenho que dar oportunidade. E dando oportunidade, eu tenho que dar apoio. E aí que está a nossa responsabilidade como cristão. O cristão, ele tem que apoiar, estar junto e ser amigo daquela pessoa, para aquela pessoa sair daquela condição. Essa condição é de necessitado, de degradação humana. Então, eu acho que vale muito a leitura da carta do Papa, depois eu aconselho a quem estiver nos assistindo, e perceber tudo isso que ele fala para nós, sobre essa questão de estar junto, estar ao lado dessas pessoas. É importante, né, que você colocou sobre isso, da parte do que fica evidente, me veio até no coração a passagem em Lucas 6, dos versículos 38 ao 39, né, e quando Jesus fala, né, que a nossa medida seja calcada, sacudida e transbordante, né, da mesma forma que a gente medir, a gente vai ser medido. Né? Então, primeiramente, quando a gente vê, a gente fica apontando, anti-evangélico, eles ficam apontando, eles acham que estão servindo como instrumento, eles são defensores da fé, tem que tomar cuidado, né, com certo legalismo, né, um modo, às vezes, farisaico de agir. E em relação à carta, você está mencionando, seria a carta de 2016, quando ele inicia essa carta aqui da Misericórdia et Misera, ou é uma outra carta que você menciona sobre essa questão da misericórdia, ou da questão dos pobres? Qual que seria a carta? São, assim, para cada ano que nós temos, então, o Dia do Pobre, o Papa lança uma carta, né? Entendi. E todas essas cartas, eu fazendo um resumo delas, aponta para essa opção. Nessa carta, Misericórdia et Misera, Papa Francisco, ele vai trabalhar sobre a questão da opção preferencial pelo pobre, o pobre como um lugar teológico. E ali, como pobre, como um lugar teológico, ele depende da misericórdia divina. E aí traz esse nosso compromisso, né? Compromisso do nosso olhar misericordioso com aquele que necessita. E aí, a cada ano que passa, o Papa vai identificando. Então, esse ano, ele tem o 8º Dia Mundial dos Pobres, então ele escreve uma carta para o mundo todo, falando sobre essas nossas realidades. E esse ano, por ser o ano da oração, em preparação para o ano que vem, que é ano jubilar, ano do Jubileu da Esperança, ele fala que a gente precisa rezar pelo pobre, mas não rezar só pelo pobre, rezar com o pobre, que aí é muito mais difícil. É muito mais difícil porque a gente coloca novamente, né? Agora eu lembrei, teve uma época da campanha da fraternidade, teve uma música, né? Como que era a música? Levanta-te, chega para cá e vem para o meio. Era uma música assim, né? Que convidava as pessoas a vir ao meio, colocar essas pessoas em evidência. E para quem está acompanhando, depois o padre pode até fazer um comentário, e ele já disse bem que essa questão desse pensamento de fragmentação, de isolamento das pessoas é característica de nossos tempos, mas quando a gente está falando de nossos tempos, a gente está falando assim do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, só para quem acompanha, ele começa a ser utilizada essa palavra a partir, né, do final ali do século XIX, e exatamente no final do século XIX, virada para o século XX, já existe na igreja essa preocupação dessas mudanças no mundo que vão deslocando as pessoas do centro da atenção e, consequentemente, tornando muitas vezes o ser humano descartado. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, mas isso é um pensamento de teologia da libertação. Então, vamos voltar um pouco na história, onde que a teologia da libertação, da forma que as pessoas dizem hoje, ela não era nem ainda configurada. Se as pessoas tiverem, às vezes, curiosidade, convido à leitura, assim como o padre já convidou a ler as cartas, né, de todo
todos os anos, né, dessa questão em relação aos pobres, tem as encíclicas, né, que são as encíclicas do corpo da doutrina social da Igreja. A própria Rerum Novarum, né, do Papa Leão XIII, que já traz essa preocupação, principalmente com as mudanças, né, tecnológicas, mudanças da Revolução Industrial, que trazem sim os benefícios, né, mas a gente não pode esquecer que nenhum sistema é perfeito. Então, tem os malefícios que ocorrem dessas mudanças. Seguindo aí tudo que antecede, né, o que as pessoas falam de teologia da libertação, o Populorum Progresso, né, o progresso dos povos, né, o São Paulo VI, novamente traz essa preocupação. Não é a preocupação central, mas eles não deixam de citar essas questões que levam à pobreza. Temos a Pater Teres, né, de São João 23, que coloca, né, a paz na terra. Então, como pensar na paz na terra se a gente tem pessoas passando fome, tem pessoas sendo dizimadas, né, populações passando por questões sérias, né, pessoas que não têm dignidade, né, não são vistas. Né? Então, como pensar sobre isso? E como o padre já mencionou muito bem, essa questão, a opção preferencial pelos pobres não é algo assim isolado na história, ela ganha mais destaque, né, a partir, aí são documentos também, todos esses documentos aqui, né, quem entrar pelo site do Vaticano, principalmente as encíclicas, nessas cartas são encontradas lá, mas temos assim algo mais recente, né, que são as conferências episcopais, né, a partir ali de Puebla, né, no México, 1979, que essa opção preferencial pelos pobres, né, ganha esse destaque, é repetido em Aparecida, né, com o Papa Bento XVI. Então, assim, houve a necessidade, né, não que no Antigo Testamento ou na Antiguidade não houvessem pobres, mas houve uma necessidade de trazer essa questão à tona novamente, porque precisa ser feito alguma coisa. Né? Às vezes as pessoas ficam procurando os sinais do anticristo, pensando só na figura demoníaca, mas, a meu modo de ver, muitas vezes a presença de um sistema anticristão é exatamente essas pessoas jogadas às traças, não é? Exatamente isso. Eu achei que você trouxe muito bem a doutrina social da igreja para esse campo, porque geralmente se coloca no balaio teologia da libertação e joga tudo fora, né? A doutrina social da igreja é muito rica. Quando vai falar sobre os temas das pessoas necessitadas, mas principalmente seus direitos. A doutrina social da igreja, quando a gente pega para fazer o estudo, ela tem esse sentido norteador, que é a salvação integral do ser humano. Está lá no primeiro parágrafo da doutrina social da igreja, que ela tem a intenção da salvação integral. Então, a gente tem a salvação pela fé, mas tem a salvação também do ser humano na sua humanidade, do ser humano inteiro. Então, ela vem falar da relação patrão e trabalhador. É assunto da igreja? É assunto da igreja. Relação horário de trabalho. Hoje está aí a grande polêmica, né? Da escala 6x1, não vou entrar no mérito. Mas lá na doutrina social da igreja, está falando sobre o dia do descanso, sobre jornada de trabalho, sobre a questão da moradia, na onde que moram essas pessoas. A gente está ali no final do século XIX, e o século XIX, século XX, o grande êxodo rural, né? As pessoas estão vindo por causa do trabalho. E na onde vão morar essas pessoas? Aqui no Brasil a gente tem um grande enfrentamento e a grande dificuldade, as pessoas são jogadas nas periferias, né? E muitas vezes as políticas hoje, elas levam a colocar as pessoas mais distante ainda do centro, né? Aí a gente fica distante daquele evangelho, vem para o meio. Mas, na verdade, a gente está colocando quanto mais fora e mais longe do centro, melhor, as pessoas mais pobres. Vai falar sobre a questão dos doentes. Então, como que fica o direito de uma pessoa que está lá numa fábrica, lá no século XIX, e fica doente ou ela se machuca gravemente. Ainda a gente tem uma indústria muito rudimentar, né? Trabalho muito manual, com muitos perigos. Então, como que fica essa pessoa? Que direito que ela tem? Então, tudo isso está dentro da doutrina social da igreja, além de outros assuntos. E assuntos que às vezes ficam esquecidos. A gente lembra da questão do aborto. Também faz parte da doutrina social da igreja. O posicionamento da igreja em relação à vida e à vida integral, né? A igreja defende a vida desde o começo. Mas a gente esquece das outras relações.
A vida não, a igreja não abandona a pessoa. Nasceu, tá bom, a pessoa tá abandonada. Não, a igreja vai continuar devendo e defendendo a vida. E aí a gente esquece desse olhar, né? Eu acho que muitos desses grupos que fazem afirmações calorosas sobre quando entra num assunto sobre nascituro, sobre a questão abortiva, esquecem das outras situações, a pessoa continua viva. E aí? Vamos garantir os direitos daquela pessoa? Vamos fazer com que a pessoa tenha uma vida digna? Que aquela pessoa tenha um horário de descanso digno? Que aquela pessoa possa ter ali dentro da sua casa o necessário para viver bem? Que não é tratar as pessoas com ração, né? Como a gente for usar esse termo forte, mas parece que a gente está racionando aquilo que sobra das nossas casas para aquela pessoa sobreviver mais um dia. Mas a gente precisa tratar aquela pessoa como um ser humano que precisa do necessário tanto quanto eu. Então, as minhas necessidades são diferentes das necessidades do outro. Eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso de uma boa moradia, de um bom vestuário, de um bom emprego, de direitos. Então, tudo isso está relacionado e está ali, na doutrina social da igreja, que precede a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela nasce de um pensamento, a partir ali da América Latina, com Gustavo Gutierrez, com o pensamento de formar consciência para que aquelas pessoas possam sair daquela condição degradativa delas. E aí, o que é condenado da igreja? Quando é a teologia da libertação, algumas teologias da libertação, elas vão para o lado radical, que vão querer pegar em arma para combater. Então, algumas linhas radicais da teologia da libertação falaram assim, você tem que pegar em arma e combater contra o governo. Isso a igreja é contra. Mas existem teologias da libertação, que é a teologia dos povos, uma teologia de abertura, acolhida, de formar consciência, a teologia da educação, que hoje é muito pouco falada, né? Que a gente entrar nos meios de educação, trazer as pessoas para essa condição também educativa. Então, são vários caminhos, né? E às vezes se coloca só, joga tudo do balaio lá e joga fora, aí joga fora a doutrina social, joga fora aquilo que a igreja diz, aquilo que a igreja chama, ao conceito de conversão social, e aí fica tudo apagado, né? E aí a bolha é reforçada. Infelizmente, dentro desse processo individualista, às vezes de um processo que acaba ferindo e deixando de lado muitas pessoas. É um processo muito do eu, a minha salvação. O resto é resto. E a nossa dimensão comunitária, como que fica? Acho que é importante a gente resgatar alguns valores, e principalmente através do conhecimento. Acho que é pegar, debruçar mesmo sobre as oportunidades que nós temos para ler, estudar, formar consciência a partir daquilo que a igreja oferece. A gente não precisa ir fora da igreja. É pegar aquilo que a igreja nos dá para refletir sobre esses assuntos. E temos oportunidades. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda também. Como pastoral social da Diocese de Guaxupé, nós temos a Escola de Fé e Política, que é uma escola para os ensinamentos da doutrina social da igreja. Ela acontece, a gente fez a primeira Escola de Fé e Política o ano passado, no mês de julho, terceiro final de semana de julho. E esse ano a gente vai ter de novo a Escola de Fé e Política. É uma oportunidade para a gente se afinar com aquilo que a doutrina da igreja nos fala sobre o social. Então, é uma oportunidade que tem na Diocese de Guaxupé. Logo, quando sair as novas inscrições, abrir as inscrições, estarei também passando para o professor Renan, para ele divulgar também para os seus seguidores, que eu acho que é uma oportunidade. Não adianta a gente ficar discutindo em rede social. Pegar um comentário de uma postagem, seja ela de quem for, e ficar lá brigando. Vamos conhecer, vamos no fundo, vamos nas entranhas, vamos entrar realmente, e ali a gente sai com um argumento, ou a gente se convence de algo mais sólido dentro daquilo que a igreja ensina.
Não, perfeito essa colocação, porque eu sempre menciono e tenho como uma das propostas do canal, quanto mais conhecimento, que mais humilde nós sejamos. A humildade, a palavra humildade, né, humus, aqueles que têm pé no chão, que a gente tem a humildade para saber onde que a gente está pisando, para a gente saber quais os problemas que nós temos que resolver. Né? Não faz sentido uma comunidade. Quando eu falo comunidade cidade, comunidade bairro, está celebrando certas coisas onde muitas pessoas estão sofrendo e simplesmente a gente fala que não é problema nosso, está errado, né? Eu posso aqui estar errado uma colocação que eu vou fazer. Eu tenho percebido ao longo desses últimos anos aqui em Poços de Caldas, e não estou nem criticando quem está à frente do trabalho das autoridades públicas, mas eu tenho percebido um aumento da população de rua, pessoas envolvidas com questões de drogas, e aqui não faço, novamente, não estou falando porque eu não sei do trabalho a fundo dessas pessoas, mas eu vejo, né, a gente vê, pode ser uma questão de uma mudança de comportamento do próprio município, questões econômicas, enfim, são essas variações, mas dentro dessas variações pode existir, sim, um descompromisso da própria sociedade com aquilo que está sendo envolvido. Né? E muito disso pode ser, esse descompromisso é alimentado por um fechamento, né? Essa barreira ideológica, problema do outro, ele que quis. A gente não pode pensar assim. Né? Essa semana eu tive, vi uma pessoa, né? A gente vê uma pessoa que está, evidentemente, ali dominada, né, pelo vício, né, das drogas. Tem pessoa que pensa assim, mas não é problema meu, ele quis usar a droga. Ué, mas se Deus pensar assim, então, da gente, o pecado não é problema de Deus, quem pecou fui eu, então Deus não tem nada a ver. Então, não tinha que ter salvado ninguém, ué. A gente está se aproximando do Natal, então, assim, eu não posso pensar assim, o senhor me corrige aí, eu posso estar errado. A culpa de um pobre estar na pobreza, e seja todas as dimensões da pobreza, não é minha, mas eu sou responsável. Isso a gente é responsável. E eu gostaria que o senhor comentasse, pode discordar aí, sabe por que a gente é responsável? Porque lá em Mateus 25, nos versículos 31 ao 46, o que Jesus fala? Ele vai perguntar, estive fome, você deve comer? Você me deu de vestir? Sabe, eu fico, quando às vezes de me aproximar do altar, eu tenho vergonha disso aqui, porque eu não faço. Eu me adoeci, você foi lá me visitar? Sabe, minha esposa tá fazendo estágio no asilo, ela relatando, né, às vezes, o estado de decadência que as pessoas fazem, não pode, o Papa Francisco está falando, a gente não pode descartar os idosos, vira uma questão, e aí as pessoas estão preocupadas, eu entendo toda a questão do zelo eucarístico, mas e aí? Jesus se fez carne, sabe? Ele passou, né? Me corrija, desculpa até uma certa emoção do que eu falo, mas assim, a gente está beirando sei lá, um colapso, né? Às vezes pode ter um exagero aqui, mas e aí? Como que fica, né, o evangelho, né? Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que tem algumas Bíblias que vêm com defeito, e aí ele não traz essas páginas, porque o pessoal usa argumentos para reforçar tantas ideias, para reforçar o que eles pensam e esquecem do Evangelho, né? Às vezes traz lá a história do santo fulano, do santo cicrano, mas o que Jesus falou? E aí fica de lado, fica esquecido. Esse juízo escatológico de Mateus foi o evangelho da minha ordenação presbiteral. Então, eu tenho uma afinidade muito grande por esse evangelho. Eu acho que é a nossa responsabilidade, nosso compromisso, a nossa missão. A gente é o que Jesus pede para nós, é o que vai ser cobrado de nós, e fica esquecido. Ele não Jesus não vai olhar e falar assim, olha, naquela missa lá você não ajoelhou. Naquela missa lá, você esqueceu, você fez o nome do Pai na hora errada. Não é isso que vai ser cobrado. Vai ser cobrado a nossa responsabilidade com aquelas pessoas que vivem conosco, que estão no nosso meio, que são nossos irmãos. Porque a gente só alcança a misericórdia quando nós formos misericordiosos. E aí a saída do Papa para tudo isso. A opção pelo pobre é uma opção de misericórdia. E aí eu quero a misericórdia para a minha vida,
para minha salvação, mas eu não sou misericordioso com o outro, com a vida do outro. E aí Jesus lembra bem, né? Para a gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. Para a gente ser amado, a gente precisa amar. E a nossa missão fica meio que invisível mesmo. E às vezes é triste a gente pensar isso, porque a gente quer que todos tenham essa atenção, essa diligência, esse cuidado, esse amor, mas muitos permanecem no raso. A igreja é sinal, é caminho. A gente não pode ficar estacionado. A igreja tem que nos impulsionar. A missa é missão. Quando eu saio da igreja, aí eu vou começar a viver aquela Eucaristia que foi bem rezada, bem celebrada, que eu participei. Aquele Cristo eucarístico que eu comunguei tem que ter um sentido na minha vida. Tem que me fazer agir na minha vida. Não pode me deixar estagnado, parado, obsessivo, compulsivo, às vezes com leis, com regras, mas pelo contrário, aquele Cristo eucarístico que nós comungamos, ela deve nos levar a uma atitude de verdadeira compaixão e de amor, porque é o sentido de Deus, é o sentido da comunhão. E às vezes nós estamos comungando e não estamos fazendo comunhão, não estamos vivendo a comunhão. E aí nós nos contradizemos com aquilo que a gente fala, com as regras que a gente impõe. Até a beleza da lei é que a lei promove a vida, nos lembra Paulo, né? Lá na carta aos Gálatas. É uma lei que promove a vida. Mas às vezes ela promove morte, né? E aí nós não percebemos, nos distanciamos e fica desse jeito, né? Algo estagnado, parado, obsessivo, sem um sentido profundo, raso. E a gente parece que faz parte não de uma igreja, mas, não sei, de uma ditadura, né? Uma ditadura que tem que ser assim, assim, assado, mas não nos leva a uma liberdade interior, uma liberdade de espírito. Acho que a liberdade de espírito, ela deve levar-nos a atitudes de amor. E a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode esquecer disso. Essa dimensão, você fala, começa com a missão, nós temos que nos tornar alter Christus, né? O outro Cristo. Imitar as virtudes de Jesus, sim, nos aspectos das virtudes teológicas, na questão da oração, mas que tudo isso nos potencialize e nos fortaleça para conseguirmos, né, ajudar aqueles, principalmente, né, os mais necessitados, assim como nós fomos ajudados pela graça, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva, e que nós possamos, a partir da nossa vida, né, levar né, salvação às pessoas, né, no aspecto, né, da partilha do pão. Né, o Pai é nosso, o pão também é nosso, né, então que a gente possa levar essas dimensões. E só para finalizar, Padre, algumas, às vezes, as pessoas até falam, mas por que ficar ajudando o pobre, né? Porque quando Jesus fala lá em Marcos 14, no versículo 7, né, ele fala, mas o pobre sempre haverá entre vós. Coloca o contexto e traz isso para a realidade, por gentileza. Sim, quando é um discurso muito usado, né? Não vou fazer nada porque sempre vai ter, né? Então, não é responsabilidade. Mas assim como naquele contexto, a pobreza não é só pobreza material, é pobreza em espírito, de espírito. É uma pobreza que passa, às vezes, pelo desânimo. É interessante quando fala lá no Evangelho a Lucas sobre a pobreza, os pobres, felizes os pobres em espírito. Às vezes, a pobreza nossa é o desânimo, é aquela incapacidade de fazer alguma coisa pelo outro, por achar que estamos prontos e acabados. E acaba isso, sempre vai ter. Sempre vamos ser imbuídos desse desânimo, dessa pobreza, mas a gente tem que fugir disso. A gente tem que entender que nós devemos lutar pelos pobres, para estar ao lado deles. Eu acho que é mais importante que qualquer coisa. Se você quer fazer uma boa ação, ter um bom gesto,
dar um bom lugar para uma pessoa, esteja ao lado dela. Como um casamento, né? Um casamento, você pensa o melhor para aquela pessoa que você vive junto. Então, também a gente tem que pensar essa realidade do necessitado. Se a gente quer dar um bom lugar para aquela pessoa necessitada, que a gente esteja junto com ela. Acho que a maior virtude é o apoio que a gente pode dar para essas pessoas. E pobres, desanimados, nesse sentido espiritual, sempre teremos, que a gente precisa curar essa ferida. Mas trazendo para a nossa realidade, contexto da época, esse evangelho vai falar de pessoas que precisam de cuidado e atenção. Isso sempre haverá, sempre haverá. Num mundo marcado pela desigualdade social, marcado por muitas pessoas que têm incapacidade do trabalho, incapacidade de se manter sozinhas, haverá necessidade de pessoas que cuidem, que olhem, que zelem pelos direitos, que zelem pelas prerrogativas necessárias para uma vida boa, para uma vida saudável dessas pessoas. Então, esse o contexto dos pobres. A gente não pode promover a pobreza. Achar que é normal, então a gente tem que manter e promover. Pelo contrário, a gente tem que cuidar, ajudar. E já indo para esse final, acho que uns conselhos que a gente pode ter é não ter medo dos pobres. Não ter medo. A gente tem medo. Esses dias eu falei na reunião, mas que palavra feia falar Dia Mundial dos Pobres. A pessoa comentava, eu falava assim, não precisa ter medo do conceito, da palavra. A gente não pode ter medo dos pobres, dos necessitados, dos nossos irmãos. A gente tem que se colocar no lugar deles, com eles, rezando e trazendo a esperança juntos. É isso que é o importante. É muito atacado o padre Júlio Lancelotti, e ele é atacado por essas pessoas que têm a aporofobia, né? Que é o medo do pobre, um conceito que vem lá daquela pensadora espanhola Adela Cortina. Mas a gente tem que superar esse medo, essa indiferença, essa incasualidade com os pobres. A gente não pode ter e promover a transformação social através da consciência, através da oração, através da nossa missão como igreja, missão evangelizadora. A gente tem que promover consciência social, promover respeito, cuidado, amor e humanidade. A gente não pode esquecer disso. O grande projeto do Papa Francisco é esse: promoção humana integral. Está lá em todos os discursos dele, em todos os âmbitos dele. Ele quer fazer uma revolução humanizadora, tornar o humano mais humano. Ele vai chamar isso de novo humanismo. Depois, quem tiver também curiosidade, pode pesquisar. Novo humanismo integral do Papa Francisco. Que essa é a proposta dele, trazer humanidade para essas realidades. E eu acho que é um pouco disso, professor. Muito bem colocado. E, novamente, eu agradeço pela atenção, né, por essa disponibilidade, né? Sei que o senhor tem os seus compromissos e deixo o canal aberto, né, do que precisar. O senhor mencionou a questão da escola, né, de fé e política, o canal fica aberto, né, para qualquer coisa que precisar de divulgação. A gente precisa de divulgação de coisas boas, então me prontifica aí também, né, no canal, está divulgando, né, aquilo que for preciso. E agradecer, né, a todos que acompanharam, né, que deixaram aí seus comentários. É sempre muito importante trazer o esclarecimento. O esclarecimento, ele aproxima as pessoas, enquanto a escuridão, muitas vezes, ele vai somente distanciando, né? A escuridão traz a dimensão da gente ficar distante, porque a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente não precisa ficar com medo, a gente tem que aproximar, encarar a realidade da melhor forma possível, né, conforme, né, Jesus menciona, né, no Evangelho de Lucas, né, que a nossa medida seja, né, bem calcada, né, sacudida, que a gente tenha a noção, né, tranquilidade com aquilo que a gente fazer, e né, todo esse esclarecimento, essa informação né, que o padre trouxe aqui, né, que possa
né, nos motivar a buscarmos mais, mas não só buscar informações, né, buscar agir, né, de uma forma diferente e com a mentalidade do Cristo ressuscitado. Muito obrigado, viu, Padre? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, falando sobre esses assuntos tão importantes, né? Que estão aí na pauta do dia, né? Da nossa igreja, da nossa fé. Obrigado a todos que ouviram com atenção. E eu acho que o caminho é esse, é o caminho da aproximação e da gente procurar conhecer mais, entender mais sobre aquilo que a nossa igreja pede e que a igreja nos dá de presente para que nós nos saciemos com essas questões, que a gente não fique indiferente. O pior mal, pior mal que nós temos esse século é a indiferença. Então, que a gente não se torne indiferente àqueles irmãos que mais precisam. O senhor poderia nos dar a benção, por gentileza? Oh, claro. Vamos pedir a bênção de Deus, então, para cada um de nós, de modo especial para aquelas pessoas mais necessitadas, empobrecidas, para que elas também encontrem um caminho de dignidade humana, que nós também sejamos iluminados para abrir os nossos corações a essas realidades. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Agradeço novamente pela atenção. Paz e bem. Tchau, tchau. Paz e bem.